Guia Bíblico para a Libertação. Como acessar o poder sobrenatural e a autoridade de Deus para derrotar o diabo. Randy Clark. Capítulo 8. As maldições de terceiros, maldições autoimpostas, laços de alma e maldições hereditárias. No Brasil, o meu amigo Tom Hauser foi tocado certa noite pelo poder do Espírito Santo. A autoridade sobre o domínio demoníaco lhe foi dada enquanto orávamos por ele. No culto daquela noite, havia uma mulher chamada June, cuja perna direita era completamente torta, virada na direção errada. Ao conversar com ela, Tom descobriu que antes de June nascer, seus pais tinham um vizinho com uma filha cuja perna era completamente virada na direção errada. Ao ver que o pai de June havia zombado e debochado de sua filha, o vizinho lançou uma maldição à mãe de June quando ela engravidou. June nasceu com a mesma deformidade. O vizinho que proferiu a maldição tinha envolvimento com o ocultismo. Creio que essa maldição foi responsável por ter trazido um espírito maligno à mãe e a June na fase de gestação, causando a deformidade na perna da filha. Enquanto Tom ministrava a libertação, um processo que durou 2 noites, o pessoal da nossa equipe viu a perna e o pé voltarem 90% ao normal na primeira noite. Os 10% restantes foram curados na segunda noite. Todos os ossos se moveram, tudo mudou de lugar. Enquanto Tom lidava com o espírito demoníaco, a maldição foi quebrada e June foi curada. O ministério de libertação quase sempre envolve a quebra de maldições autoimpostas, maldições de terceiros, laços de alma e maldições hereditárias. As palavras que proferimos e as palavras que são proferidas a nós têm mais poder do que imaginamos. Maldições de terceiros. A maldição é uma súplica maligna com a finalidade de prejudicar alguém. A maioria de nós ignora que as palavras de crítica ou condenação proferidas a alguém ou sobre alguém podem sim amaldiçoar aquela pessoa. Quando falamos mal de alguém, abrimos uma porta para os espíritos malignos exercerem seu direito legítimo de ligar-se à vida dessa pessoa. Palavras ditas com raiva ou frustração podem introduzir forças motoras no sobrenatural com potencial de causar grandes males. A maioria das pessoas que só se dá conta dessa dinâmica quando estuda o assunto. Essa é uma categoria de maldições. A outra categoria principal é uma maldição premeditada proferida por uma pessoa ligada ao ocultismo com a intenção de prejudicar alguém. Derek Prince escreveu um livro excelente sobre o assunto, intitulado Blessing or Curse, You Can Choose, Bênção ou Maldição, a escolha é sua, cuja leitura eu recomendo. O livro apresenta um exame muito mais profundo do assunto. Em 1996, quando eu ministrava na Argentina, tive o privilégio de trabalhar com o pastor Victor Lorenzo. Ele contou a história da ministração de libertação a uma mulher que havia feito um pacto de sangue para destruir a igreja. O pai de Victor estava pregando quando a mulher começou a manifestar-se violentamente, elevando-se do chão, quebrando cadeiras e causando comoção. O pai de Victor nunca havia deparado com nada igual e ficou estarrecido diante daquelas manifestações. O grupo do ministério levou vários dias trabalhando com a mulher até conseguir descobrir a origem da demonização. Ela confessou que havia 7 pactos de sangue. O primeiro quando tinha 2 anos de idade, o 7º foi feito para destruir a igreja. Victor explicou que há diferentes tipos de pactos de sangue. Alguns são feitos com sangue da própria pessoa, outros com sangue de animais sacrificados e ainda outros com sangue de seres humanos sacrificados, principalmente bebês. A mulher havia feito pactos com sangue de animal. Ela estava possuída por 6 demônios diferentes. Uma parecia ser o líder
e se autodenominava príncipe. Enquanto o grupo do ministério cuidava dela, os demônios falavam com todos os tipos de vozes e linguagens, às vezes em alemão, outras vezes em hebraico e outras em inglês. A mulher não conhecia nenhuma dessas línguas. Determinado demônio gritava: Jolene, 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 como se estivesse tentando estabelecer comunicação com outro demônio. Depois de fazer algumas pesquisas, o grupo do ministério descobriu que havia uma associação de feiticeiros no sul de Buenos Aires que se autodenominavam Jolens. Eles presumiram que esse determinado demônio poderia ter sido chamado a prestar contas ao espírito dominador da área inteira. A mulher renunciou a todos os pactos de sangue. Depois que ela foi liberta, a igreja ministrou-lhe cura interior por vários meses para ajudá-la a reintegrar-se na vida como uma mulher curada. Os 7 sinais de uma maldição. No Ministério de Libertação, encontramos maldições intencionais e não intencionais. O impacto delas varia de moderado a grave. Muitas pessoas não sabem reconhecer que foram amaldiçoadas ou não sabem defender-se das flechas flamejantes do inimigo. Derek Price apresenta 7 indicações de uma maldição. 1. Esgotamento mental e ou emocional. 2. Doença repetida ou crônica, principalmente se for hereditária. 3. Esterilidade, tendência a aborto espontâneo ou problemas relacionados ao sexo feminino. 4. Dissolução do casamento e alienação familiar. 5. Problemas financeiros contínuos. 6. Tendência a sofrer acidentes. 7. História de suicídios e mortes não naturais e precoces. Derek observa: quando comparei a minha lista com a de Moisés, em Deuteronômio 28, fiquei impressionado com a correlação entre elas. Quando você estiver ministrando a alguém que foi liberto de uma maldição, recomendo que use esta resposta de fé escrita por Derek. Senhor, desejo livrar-me de qualquer maldição sobre minha vida. Farei o possível para ser liberto delas e andar na liberdade que compraste para mim. Maldições autoimpostas. Maldições autoimpostas são aquelas que fazemos contra nós mesmos. A maioria não é feita com a intenção de nos prejudicar. A maldição autoimposta pode ser resultado de uma mágoa, com a finalidade de nos proteger. Decidimos nunca mais permitir que a mesma coisa aconteça e fazemos uma promessa que, na verdade, nos prejudica em vez de nos proteger. Um dos exemplos mais comuns é a pessoa que se magoa em um relacionamento e promete nunca mais se aproximar de outra pessoa. Com o tempo, ela pode tornar-se amarga e solitária, vivendo na prática as palavras que pronunciou. Ou há aquelas que não conseguem ter êxito em um empreendimento e prometem nunca mais tentar de novo e se tornam fracassadas. Esses tipos de maldições autoimpostas podem produzir uma vida de desolação, mas há outros tipos muito mais prejudiciais, como a pessoa que promete que deseja morrer em razão do grande sofrimento na vida. Quando conduzimos alguém no processo de renúncia ao envolvimento anterior ou atual com quaisquer práticas de ocultismo ou idolatria, essa pessoa está quebrando maldições autoimpostas e pactos com o diabo. Para os envolvidos com o ocultismo, essa renúncia é um pré-requisito à declaração de que Jesus é o Senhor de tudo. Analisaremos as práticas de ocultismo com mais profundidade em outro capítulo. Se você deparar com uma situação na qual ninguém necessita renunciar ao envolvimento com o ocultismo, recomendo fazer o uso desta oração. Em nome de Jesus, renuncio a todo envolvimento em nome da prática do ocultismo ou idolatria. Renuncio relacione todas as práticas nas quais você participava. Peço a Deus que me perdoe por ter adorado outros deuses. Declaro que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Jesus é o Senhor de tudo. Adorarei somente a Deus e a Ele. Laços de alma.
Laços de alma são outra forma de escravidão ao diabo. Há laços de alma quando unimos nossa carne à carne de outra pessoa em relacionamentos sexuais profanos. Uma vez que a intenção do Senhor é a de restaurar a alma, é preciso haver uma forma de restaurar aquela que foi fragmentada em relacionamentos carnais profanos. Com base no plano de Deus de restaurar a alma e o dilema da fragmentação da alma por meio de uniões sexuais profanas, podemos deduzir de que Deus concede permissão e autoridade para colocar a nossa alma em alinhamento santo. Com essa suposição, podemos pedir confiantemente a Deus que restaure a nossa alma em sua totalidade, restituindo o que foi perdido ou abandonado e que nos pertence por direito, e mandando embora o que não devemos guardar. Esta é uma oração que a minha equipe ministerial usa para desatar laços de alma. Na autoridade do nome de Jesus, suplico que o sangue de Jesus se interponha entre mim e o nome da outra pessoa, e separe a união de uma só carne. Devolvo a essa pessoa tudo o que tomei dela quando me tornei uma só carne com ela. Peço restituição de tudo o que entreguei nessa união de uma só carne. Declaro que o sangue de Jesus será o muro de separação entre nós. Obrigado, Jesus, por restaurar a minha alma. Maldições hereditárias. As maldições hereditárias podem recair sobre nós sem que tenhamos cometido algum erro ou provocado destruição. E só nos livraremos quando elas forem quebradas. Alguém pertencente à árvore genealógica que se envolveu com o ocultismo, uma maldição proferida contra uma família ou uma atividade pecaminosa praticada por alguém da árvore genealógica, esses são os exemplos de como as maldições hereditárias podem criar raízes na nossa vida. Tais maldições são portas abertas para os espíritos malignos, e esta é a oração que usamos para quebrar maldições hereditárias. Em nome de Jesus, declaro que o sangue de Jesus se interpõe entre mim e a geração como um muro de separação. Cancelo toda a determinação das trevas e retiro todo o direito de os espíritos malignos que me afligirem por causa do pecado dessa geração. Invoco a minha herança justa e as bênçãos dessa geração. Às vezes a maldição começa em uma linhagem familiar como uma situação de causa e efeito que instala uma predisposição para agir e reagir de forma contrária à vontade de Deus. Essa reação incorreta passa de geração a geração e torna-se uma espécie de maldição que precisa ser rejeitada e quebrada para que a pessoa se liberte. Creio que todas as coisas demoníacas foram anuladas na cruz, inclusive as maldições hereditárias, mas precisamos nos apropriar dos benefícios da obra consumada de Cristo a fim de recebê-los. O cativeiro e o poder de sugestão. Quando acreditamos em alguma coisa, damos poderes a ela. Vemos isso frequentemente nas culturas que praticam o voodoo. O xamã ou feiticeiro diz algo sobre uma pessoa e, se ela acreditar, o que foi dito acontecerá, mesmo que não exista nenhuma explicação natural. Embora nesse caso o poder maligno sobrenatural possa estar envolvido, às vezes é simplesmente o poder da sugestão que entra em ação, instalando-se a tal ponto na pessoa que faz seu corpo reagir de modo negativo. Esse poder de sugestão ocorre também na nossa cultura. Todos nós já ouvimos falar do efeito placebo, quando a pessoa ingere uma substância que não passa de um comprimido de açúcar, mas, pelo fato dela imaginar ser um medicamento, sente uma reação positiva. O oposto do efeito placebo chama-se efeito nocebo. Se a pessoa acredita em algo negativo, essa ideia pode prejudicá-la. Pessoas perfeitamente saudáveis podem
receber inadvertidamente um diagnóstico errado do médico e começar a sofrer efeitos negativos. Lembro-me de ter lido sobre o caso de uma pessoa que morreu depois de receber o diagnóstico de câncer terminal, embora estivesse perfeitamente saudável. Precisamos entender que temos o direito inato de ser libertos do cativeiro da maldição das palavras. As bênçãos de Deus são mais que suficientes para vencermos quaisquer palavras proferidas, quebrar quaisquer pactos ou votos feitos, romper qualquer laço de alma e eliminar qualquer pecado hereditário. Fomos redimidos de todas as coisas malignas pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Sua morte sacrificial nos dá os meios e o direito de viver longe das garras do inimigo. Vamos agora voltar a atenção para um estudo de Satanás e seus demônios.